Guaçu, olá região, um grande abraço a todos vocês. Estamos iniciando aqui na MDTV o nosso programa De Olho na Cidade. Como é bom estar com vocês todas as noites, durante o dia também a programação da MDTV, um carinho muito grande, ainda mais com as notícias e as informações que movimentam Mogi Guaçu e toda a região. O coronel não está presente hoje, está resolvendo algumas questões pessoais, mas amanhã ele estará por aqui trazendo a apresentação do jornal De Olho na Cidade. A gente já deixa essa informação porque muita gente já pergunta, cadê o Coronel Costa? Cadê o nosso querido Coronel Costa? Muitas pessoas já vão até no WhatsApp poder perguntar, né? Cadê o Coronel Costa? Mas está resolvendo alguns assuntos pessoais aí. Falou assim, ó, vai lá apresentar o programa. Estamos aqui. O pedido é uma ordem. Não é igual, mas a gente tenta fazer, levar a mesma credibilidade de sempre do jornal De Olho na Cidade. Lembrando que é um jornal diário, tá bom? Aqui é coisa fina, jornalismo de verdade, em parceria com os portais aqui da nossa região. As informações chegam de maneira incrível pra gente, impressionante, né? Até o público também que sempre está interagindo conosco através do nosso WhatsApp. Chega muita denúncia, chega muitos vídeos, muitas informações e claro que nós trazemos aqui com a maior credibilidade as informações de Mogi Guaçu e toda a região, tá bom? E claro, né, agradecendo aos elogios. Ontem nós tivemos muitos elogios, uma apresentação do Jornal De Olho na Cidade ontem impecável, incrível. Porque que a gente fala a verdade, gente. Não adianta, acho que o jornalismo é isso. Você tem, ainda mais quando se trata, vamos falar politicamente, viu, direção? Vamos falar politicamente. As coisas não andam bem em Mogi Guaçu, tem muita coisa fora da casinha. Eu acho que agora o povo está acordando, o povo está começando a entender o caminho que Mogi Guaçu está andando politicamente. Então o Coronel Costa ele vem sempre trazendo essas informações aqui de maneira realmente para a população poder entender. E que as pessoas precisam entender também que nós estamos no canal, entrando nas casas, entrando no celular, enfim, então a gente precisa trazer a verdade, sempre a verdade acima de tudo aqui no Jornal De Olho na Cidade. É por isso que existe até hoje. Olha para você ver, as pausas do Jornal De Olho na Cidade geralmente são em datas comemorativas da cidade, né? Datas de feriados, mas você vê que o jornal está sempre no ar. Aqui a gente não rega o pé, não. A credibilidade nossa aqui realmente vem crescendo a cada dia por conta disso. Estamos todos os dias em suas casas, levando informação. Aqui a gente não arreda o pé, como diz aqui no interiorzão. Aqui a gente não arrega, né, direção? Aqui é jornalismo realmente de verdade. E o melhor de tudo isso é que nós estamos adentrando a sua casa e você abrindo a porta da sua casa para que nós possamos adentrar. Isso não há preço que pague. Né? O carinho do público que abraça o jornalismo e com certeza as informações aqui do Jornal De Olho na Cidade e a programação da MDTV. Vamos lá com as primeiras notícias de hoje. Olha, tem mudanças aí de prédios aqui da cidade de Mogi Guaçu, tá bom? A vigilância epidemiológica, a situação estava caótica lá, hein? No prédio antigo, muita reclamação aí dos munícipes, né, a respeito do funcionamento das instalações da vigilância epidemiológica, infiltrações, né, na instalação que está atualmente, mas que vai mudar a instalação agora, e também da Federação das Entidades Assistenciais FEAG, que está indo lá para o prédio da FEAG, né? Então, vai ter essas mudanças aí de alguns departamentos em Mogi Guaçu. Acompanhe a matéria. A vigilância epidemiológica passará a ter atividades em 2 prédios da cidade. No prédio da antiga Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas, a FEAG, que pertence ao município, no Jardim Planalto Verde, estarão as ações relacionadas ao combate à dengue. Já a parte das vacinas e da atividade geral da vigilância ficarão em um imóvel, a Rua Valdomiro Martins, 119, no centro. O imóvel estava anteriormente locado para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De acordo com Luciano, o imóvel que receberá a nova sede no centro da cidade já se encontra em condições adequadas para funcionamento. Com a transferência interina para os novos endereços, a Secretaria de Saúde pretende reformar o atual prédio da VE, na Rua Paula Bueno. Há anos, o prédio é alvo de reclamações de munícipes devido à estrutura comprometida por infiltrações, mofo e espaço limitado. Tá aí, ó. Tá aí as fotos, você tá vendo aí. A população já estava pedindo essa mudança há muito tempo, né? Ou a reforma, preferiram mudar. Se tem prédio aí sobrando, né? Se tem
condições de mudar a estrutura, mas que vá para melhor também, né? Não adianta trocar os 6 por meia dúzia, né? A população não aguenta mais, né? Falta de estrutura, falta de acomodação. Acho que o Mogi Guaçu está crescendo, muita gente não está percebendo isso. Então, é uma iniciativa que a gente apoia, mas automaticamente a gente fica de olho também nas futuras instalações para saber se está em condições para receber a população, né? Ainda mais essa estrutura, né, de vigilância epidemiológica, fala de vacina, né, fala de... enfim, olha a situação. Se você observar, olha, sem comentários, né? A população fica indignada. Basta ir para as redes sociais para você poder entender que a situação de Mogi Guaçu, nessa questão de saúde, nessa questão de estrutura, não está legal. Eu acho que já passou da hora da população chacoalhar a coisa mesmo. Não adianta. Época de eleição é uma coisa. Depois que passa a eleição, por isso que eu sou a favor eu sou contra a reeleição. Não tem que ter reeleição. Porque senão, não só Mogi Guaçu, outras cidades, você percebe o que se transforma. Fica 4 anos, ou 4 anos vai descansar, deixa para outro comandar. Se o que comandou não foi bom, volta de novo daqui 4 anos, tenta novamente, né? Coloca, porque assim não dá, né? Eu acho que as coisas precisam ser colocadas sempre em cartas claras, né? Em cima da mesa para a população poder entender, mas a população está esperta. Então a mudança vai acontecer, já está em condições, pelas informações que chegam, condições adequadas para receber essas instalações e que possa estar aí à disposição da Secretaria de Saúde, que essa estrutura possa receber bem a população, tá certo? Bom, eu quero falar agora ainda falando sobre departamentos da Prefeitura, falando sobre questões aí para a população, questões importantes para a população. Vamos falar sobre a iluminação de Mogi Guaçu. Tem uma informação agora que tem aí o Jardim Boa Vista e o Jardim Esplanada, que vão ser contemplados aí com a tecnologia LED, ou seja, iluminação para a população. Acompanhe a matéria. A Prefeitura de Mogi Guaçu deu início a mais uma etapa do programa Cidade Iluminada, que prevê a modernização do sistema de iluminação pública em diversas regiões do município. Nesta fase, 34 vias dos bairros Jardim Boa Vista e Jardim Esplanada serão contempladas com as novas luminárias de tecnologia LED, que garantem mais eficiência, economia de energia e segurança à população. Bom, tá aí a informação para você. Aliás, o que chega de reclamação no nosso WhatsApp, tá aqui, ó, na tela. Esse número aqui é para interatividade, tá bom? Você pode mandar abraço aqui, você pode participar, você pode reivindicar, canal de denúncia, não precisa se identificar se não quiser, tá aqui, ó. É o WhatsApp do povo aqui da MDTV. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Só para deixar claro. A Rosângela mandou, ela se identificou, falou, não, pode identificar. A Rosângela mandou o WhatsApp e mandou também fotos e vídeos, né, a respeito da iluminação ali do Jardim Novo 1, né, direção? Então a informação chegou, mas infelizmente não é para o seu bairro, né? Agora, Mogi Guaçu precisa, sem dúvida nenhuma, ter um mutirão de renovação de iluminação pública. Porque a gente já paga uma taxa de iluminação pública e geralmente tem ruas aí num breu total. Tem ruas aqui de Mogi Guaçu, de bairros de periferia, de bairros aí de pessoas mais simples, pessoas trabalhadoras que chegam em casa 7, 8 horas da noite na escuridão. Né? Então, acho que o prefeito, esse departamento aí, precisa entender que não tem que ter bairro privilegiado A ou B. Não estou dizendo que o Jardim Boa Vista e Esplanada não merecem, claro que merecem. São bairros, inclusive, de pessoas que, como eu falei, chegam tarde, às vezes do trabalho, trabalham o dia todo e às vezes não tem segurança na rua por conta disso. Então, Mogi Guaçu precisa ter, sim, esse projeto, esse mutirão de iluminação pública para que possa chegar na cidade toda, e não apenas em alguns bairros. Jardim Novo, como a telespectadora que reclamou no nosso WhatsApp, fez aí, né, mandou o vídeo, mandou fotos a respeito disso. Procuramos saber, a informação chegou, tá vendo? Mas não é para o Jardim Novo, é para 2 bairros. Acho que tamanho que Mogi Guaçu tem que ter sim esse mutirão para troca de iluminação pública. Acho que tem muita coisa sendo feita aí que a população não tem se beneficiado, né? Mas para eles são mais importantes, coisas que a população não se beneficia. Eles se beneficiando, tá bom, né? Agora a população que precisa usufruir daquilo que paga, do imposto,
não usufrui. Então, iluminação pública precária em Mogi Guaçu, os buracos da rua nem se fala, ou seja, Mogi Guaçu está virando realmente uma cidade de consolo para quem não quer fazer política de verdade para a população, né? Essa é a grande realidade da nossa cidade. Bom, falando em Mogi Guaçu, daqui a pouquinho eu trago as informações sobre o esporte. Vai ter uma ginasta aqui, viu? A Júlia Soares. Olha que bacana para quem quer entender. Ela é uma jovem, né? Que participou das Olimpíadas e dos Jogos de Paris o ano passado, em 2024. Vai estar por aqui. Acho que é uma oportunidade aí de você poder levar o seu filho, levar aí quem você quer para poder se inteirar um pouquinho sobre o esporte. O esporte em geral, né, gente? Muita gente é focada no futebol, mas Mogi Guaçu tem grandes talentos. O que precisa é investimento também da parte política, né? Fazendo com que o esporte cresça cada vez mais na nossa cidade. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria para você. Essa grande ginasta, a Júlia Soares, estará presente em Mogi Guaçu, trazendo aí a sua experiência, né? Falando um pouquinho da sua vida, falando um pouquinho sobre como é essa modalidade, né? E o jovem que quer adentrar também nessa modalidade. Vai ser bem bacana essas informações daqui a pouquinho. Bom, o prefeito e o secretário de Saúde, Luciano da Saúde, o Rodrigo Falsetti, prefeito de Mogi Guaçu, estiveram no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas. Será que ele foi lá pedir também para não colocar o pedágio aqui, em direção? Poderia aproveitar, né? Poderia aproveitar e falar para o governador, não coloca pedágio ali não, né? Não coloca o free flow não, para a população não. Isso aí vai ser... a população não vai ter benefício nenhum com isso. É mais imposto, é mais dinheiro que sai do bolso da população. A população de Mogi Guaçu, da região, é uma população que trabalha tanto, que quer ter sempre um dinheirinho sobrando, quer ter sempre ali um investimento, ali comprar alguma coisa, usufruir de alguma coisa, porque quem trabalha tem que ter um resultado, não é verdade? Trabalha à toa? Não, trabalha para ter alguma coisa. Ainda tem que ficar pagando mais imposto, mais imposto, mais imposto. É pedágio. Agora um pedágio aqui na nossa porta. Bom, foram lá falar de saúde. Diz que conseguiram verba. Acompanha a matéria, a gente volta falando daqui a pouquinho. O prefeito Rodrigo Falsetti e o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, estiveram no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas e voltaram para Mogi Guaçu com investimentos de 2,7 milhões de reais para a saúde. Os recursos são de emendas parlamentares liberadas pelo governador e voltadas para o custeio na área da saúde. Segundo Rodrigo Falsetti, os 2,7 milhões já foram creditados pelo governo do estado na conta da prefeitura. Bom, esse valor de 2,7 milhões, 2 milhões e 700 mil, vamos colocar assim, né, caiu como uma luva para a saúde de Mogi Guaçu. Isso aí sem dúvida nenhuma. Quando a coisa é boa, a gente fala. Tá vendo que a gente não esconde nada? Quando a coisa é boa, foram lá falar sobre saúde, conseguiram o recurso, já foi liberado, creditado nas contas da prefeitura, esse valor de 2 milhões e 700 mil reais para a saúde. Agora, não é só isso, né? A gente precisa fiscalizar agora. Atenção, vereadores! Atenção, vereadores, nem tudo é flores, né? Como a gente sempre costuma dizer. É hora de fiscalizar agora, se esse dinheiro realmente vai para a saúde, vai para aquilo que a população tanto almeja, que é qualidade de vida, chegar num posto de saúde, ter remédio, investimento, terminar os postos de saúde aí que já era para ter terminado aí já faz tempo. Se o dinheiro é para a saúde, então que venha para a saúde que a população possa se beneficiar. Porque o que a gente mais vê nessa época é dinheiro que está caindo na conta da prefeitura, mas e aí? Como é que está investindo realmente naquilo que precisa? Então tá aí. Tomara que eles tenham falado também para o governador. Eles estiveram junto com o Luciano da Saúde, o prefeito, né? Eles estão, tá vendo aqui, ó, prefeito e o Luciano da Saúde está aqui também, ó, os dois. Tomara que eles tenham falado também a respeito do pedágio aqui. Ó, governador, tira o pedágio nosso lá, que a população não merece pagar mais imposto, não. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aqui no Jornal de Olho na Cidade. Não sai daí não, é rapidinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído.
Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MIDTV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Jornal de Olho na Cidade no ar. Tá aqui pra você, ó. Tá aqui, ó. Facebook. Deixa eu ir um pouquinho pra cá, né, direção? Facebook, o Instagram da MDTV. É só você curtir lá e as principais notícias estão por lá também. Todos os programas, a interatividade aqui da nossa programação, você vai acompanhar aí nas redes sociais. Bom, sem mais delongas, vamos falar agora a respeito da ginasta que está aqui, que vai participar desse circuito. A Júlia Soares, olha que bacana. Acompanhe a matéria que vocês vão entender qual que é o objetivo da presença dela em Mogi Guaçu. Ela que participou e foi medalhista olímpica nos Jogos de Paris em 2024. Acompanhe aí, olha a oportunidade. Mogi Guaçu vai receber no próximo dia 14 de novembro a ginasta Júlia Soares, medalhista olímpica nos Jogos de Paris 2024, durante o circuito Sesc de Esportes. O evento acontece das 14 às 17 horas no Ginásio de Esportes Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, com entrada gratuita. Promovido pelo Sesc São Paulo com apoio do Sincomércio de Mogi Guaçu e da Prefeitura, o circuito tem como objetivo ampliar o acesso à prática esportiva e estimular hábitos saudáveis em diferentes regiões do estado. A iniciativa vai percorrer 36 cidades com a participação de 13 personalidades do esporte brasileiro, que estarão envolvidas em atividades de integração, bate-papo e demonstrações técnicas. Aos 20 anos, Júlia Soares é uma das principais promessas da ginástica artística nacional. Nascida em Curitiba, ela conquistou bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024 e prata no Mundial de 2023, além de ter um movimento próprio reconhecido pela Federação Internacional de Ginástica, batizado de D. Soares. Exatamente, ó. Estimular hábitos, mostrar para a juventude que é possível sim você se desenvolver em uma modalidade esportiva, porque o esporte muda a vida do jovem, muda a vida da pessoa, e ela vai mostrar tudo aquilo que ela fez, né, nas Olimpíadas, o que ela sabe, o talento dela, ela vai demonstrar nessa participação dela aqui no Furno, no dia 14 de novembro. Então você não pode perder, vai lá, é importante sim, leva o seu filho. Puxa, meu filho é muito ligado ao videogame, né? Nada contra, celular e tal, pega ele, leva lá, fala, vamos lá ver, algo diferente, vamos mostrar para você o que o esporte pode fazer na vida da pessoa, né? Como a transformação pode acontecer. Lógico, a gente não está falando para tirar o celular do seu filho, não, do videogame, não. É que tudo tem limite, né? Ficar só dentro de casa também com isso não dá. Tem que praticar esporte. O esporte é vida, o esporte é saúde. Então, se está tendo essa oportunidade, vamos lá. E tem o T. Soares, que é um movimento próprio, que foi reconhecido pela Federação Internacional de Ginástica. É uma situação aí bacana, porque ela mesma batizou um movimento, né, dela reconhecido. Então olha para você ver como é que vai ser importante a presença dela aqui na nossa região, tá certo? Vamos lá com mais informações. Um homem de 53 anos, ele foi morto após ser atingido no peito por um tiro em Iraceminha, no oeste de Santa Catarina. Eu vou trazer essa matéria, acompanha para você ver, a gente volta daqui a pouquinho comentando. Não tem nada a ver com Mogi Guaçu, não tem nada a ver com a região,
Mas é interessante essa matéria, acompanhe aí. O homem de 53 anos, morto após ser atingido no peito por um tiro em Iraceminha, no oeste de Santa Catarina, se envolveu em uma discussão momento antes do disparo. Segundo o delegado responsável pelo caso, Valtemir Machado, teria se desentendido com o autor do crime após pedir informações a ele, receber uma recusa e ameaçar matá-lo. O vídeo, divulgado pela Polícia Civil, mostrou que a vítima ainda conseguiu caminhar até a esposa e apontar o atirador antes de perder a consciência. A vítima pediu informação sobre o endereço de uma pessoa que havia se desentendido com ela momentos antes. E diante da negativa do autor em dizer, ele falou que se não falasse, iria matá-lo. O autor teria pego uma arma que possuía e diante da vítima ter provocado dizendo algo como atira se for homem, acabou atirando, disse o investigador. Que coisa impressionante, ó, conteúdo sensível, mas a gente vai colocar, tá vendo aí, ó, chegou o senhor, tá de casaco, tá chovendo, né? A gente percebe que tá chovendo. Olha lá, ele vai lá agora, olha pra você ver o que vai acontecer nesse momento, ó. Tá batendo boca, tá discutindo com um homem que foi pedir informação pra ele de outra pessoa. Afinal de contas, a pessoa quando tá armada, a intenção já não é boa, né? Arrumando confusão. Olha lá, ele falou, atira se for homem. Mas levou a traulitada, meu amigo. Aí ele foi lá, voltou para a esposa dele. Nossa, aquele homem ali deu um tiro em mim. Né? Tá lá, ó. Levou um tiro e agora a cena é desesperadora, né? Esse homem acaba caindo. Duas situações, né? Primeiro, a pessoa quando é muito valentona, vamos falar assim, no interiorzão aqui de São Paulo, a gente fala sangue nos olhos, viu, direção? Eu sou sangue nos olhos, eu não tenho medo de nada. Tá aí, ó. Isso que a gente fala, hoje o mundo anda muito sem paciência, né? As pessoas não param mais para respirar, conversar, perguntar o que está acontecendo, entender a situação. Uma pessoa já chega peitando. O que é isso? Por isso está aumentando. Cada dia que passa o número de pessoas perdendo a vida. Em discussões banais. Em discussões banais. Se não perde a vida, às vezes leva um pau que vai parar no hospital e fica lá, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, sai com sequelas, porque apanhou, ou vai para uma delegacia porque acabou agredindo alguém. Então hoje as coisas não estão nada boa quando se fala em paciência. Tá aí a situação, ó. O homem foi lá tirar satisfação, coloca mais uma vez aí, direção, ó. Foi lá, começou a discussão, né? Vamos lá, tira se você for homem, ó. Quer ver, ó? Tira se você for homem. Ah, tá com os braços abertos, tá desse jeito, ó. Olha lá, quer ver, ó, o que vai acontecer? Atira se você for homem. Tá lá, quando vê, vai levar um tiro, ó. Pá, levou, ó. Pronto, ó. Aí não teve jeito, né? Acabou falecendo, acabou perdendo a vida. E a família acabou sofrendo. Tá vendo a esposa que não sabia de nada? O que aconteceu? E ele, como uma criança, foi lá e apontou. Aquele ali, ó, deu um tiro em mim. Mas aí já era tarde, né? Aí não teve jeito, né? Já foi tarde demais. E acabou perdendo a vida. As pessoas andam muito sem paciência. Bom, tem um vídeo da chuva aí, ô, direção? Você mandou um vídeo da chuva que foi do Jardim Canaã 2, né? Tem já preparado aí? Então coloca no ar pra gente aí. Pois é, olha aí, rapaz, que chuvão, hein? Vendaval, chuva de vento. Aliás, foi na região toda, né? Martim Francisco, já trouxemos a informação, outro coronel trouxe a informação de Martim Francisco também, lá em Mojimirim, que também teve uma situação como essa, uma chuva forte, acabou transbordando um córrego, um rio que passava ali, acabou trazendo problemas, né? No Santa Terezinha também choveu bastante, Avenida das Torres, ou seja, toda a zona leste de Mogi Guaçu teve aí essa pancada de chuva, né? Então é isso, essa época do ano é assim mesmo, né? Entre primavera e verão, agora é só chuva. E a gente fala, né? E vocês precisam entender também, né? Que quando tem esse tipo de alerta, ficar dentro de casa, se for sair para fazer alguma coisa, já olha a previsão do tempo para não ser pego de surpresa. Não ficar debaixo de árvores, enfim. Agora tem um detalhe em Mogi Guaçu também, que são as enchentes, né? A minha preocupação quando chega essa época de chuva é as enchentes aqui na cidade.
Santa Terezinha principalmente. O Santa Terezinha, na verdade, o bairro foi criado ali, infelizmente, com uma estrutura de drenagem muito complicada. A gente já viu diversos prefeitos tentar fazer alguma coisa, obras, mas nunca termina. Nunca termina e nunca ninguém tem uma solução plausível para fazer com que o Santa Terezinha não sofra tanto com alagamentos como sofre, infelizmente. E continua a mesma coisa. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas falam, enchente, água que invade casa, as pessoas perdem sofá, geladeira, fogão, perde tudo, né? E então a preocupação com essa época de chuva é por conta disso. E muitos políticos ainda prometem, né? A promessa continua, né? Vai acabar com a enchente do Santa Terezinha. E a população precisa ficar mais esperta quando chega a campanha política para não cair mais nesses contos, né, direção? A gente fala isso. É só chegar a época política, chega um político lá, porque hoje é cheio disso, né? Hoje eu sou um vereador que representa tal bairro. Primeiro que ele não representa Mogi Guaçu todo, ele já fala de boca aberta que ele representa só uma localidade. Então quem representa Santa Terezinha está representando de maneira, hein? Puxa vida, hein? Hoje Santa Terezinha sempre teve representante como vereador, mas não fez nada até hoje. Até hoje nunca fez nada pelo Santa Terezinha e não vai fazer. Cadê? O vereador prometendo que vai fazer obra anti-enchente? Aí é demais, né? E não cumpre. E quem sofre é o povo. O povo é que sofre. O povo mais humilde, mais trabalhador, que às vezes chega em casa, tá lá o sofá dele flutuando na água, né? Ou a pessoa que está dormindo na madrugada, está dormindo com o braço assim, quando vê o braço está alagado, a enchente já está cobrindo o braço dele. Tem que levantar na cama correndo para poder salvar o mínimo que restou. Então é triste isso, muito triste. Então a chuva chegou, mas tem esses detalhes também que a gente precisa se atentar quando se fala de Mogi Guaçu, tá bom? Bom, uma mulher, olha gente, essa matéria realmente ela é triste, porque mais uma vez a gente vai trazer uma informação, mais uma mulher, né? Que destaque negativo o Mogi Guaçu está no cenário regional, estadual, nacional, quando se fala em morte de mulheres. Mais uma, acompanha a matéria. Uma mulher, Jaqueline Evelyn Inácio Brandão, de 32 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira no condomínio Portal das Pedras, na rua Pedro de Souza Moreira, em Mogi Guaçu. Vizinhos sentiram mau cheiro e acionaram a GCM. Agentes do Corpo de Bombeiros entraram no imóvel e encontraram Jaqueline. O corpo estava em avançado estado de decomposição. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. Jaqueline era mãe de 2 crianças que estavam com o pai quando ela morreu. Puxa vida, tá aí uma jovem, né? É mais uma notícia que realmente choca toda a região, choca Mogi Guaçu, porque a gente estava vendo tantas informações negativas, uma sequência de informações negativas a respeito de feminicídio, mulheres perdendo a vida. Tá aí mais uma situação. Nesse caso aí, ela deixou os filhos, né, com o ex-marido e tudo indica, não estou dizendo que aconteceu isso, que quem vai falar isso é só as investigações, é só inquérito policial encerrado, né? Quando a perícia sair realmente para ver o que aconteceu. Mas tudo indica que é suicídio, né? Mas aí a perícia vai dizer se foi isso ou não. Porque foi encontrado no Portal das Pedras, né? No condomínio Portal das Pedras. A direção está trazendo algumas informações, mas é triste essas notícias, né? As mulheres de Mogi Guaçu tá aí, realmente a tristeza, né? Uma mulher jovem e que tudo indica aí, portanto, a questão do suicídio, mas as investigações vão dizer. A gente deseja o conforto principalmente para os filhos, né? Os filhos devem estar sofrendo muito, não quero nem imaginar o sofrimento, né? Porque realmente é uma dor muito grande e também nossas condolências à família e que a investigação possa realmente apontar para a família se confortar também. Porque quando fica ponto de interrogação numa situação como essa, a família sofre mais, né? As pessoas sofrem mais. Quem é ligado à pessoa sofre mais. Porque não dá para entender. Puxa, será que ela estava se relacionando com alguém? Muita gente pode pensar isso, né? E aconteceu alguma coisa, ou realmente foi a questão do suicídio, depressão, hoje também que afeta muitas pessoas. Então, só a investigação vai dizer. E a gente deseja as condolências e
para a família e para os filhos principalmente, que devem estar sofrendo demais, né? Você vê que os vizinhos mesmo perceberam, né, por conta do forte odor, e o corpo já estava num estado de decomposição, já estava num estado avançado. Então foi por isso que os vizinhos acabaram acionando aí a polícia por conta do mau cheiro que estava vindo ali da onde ela morava. E acabaram entrando lá e encontraram ela morta. Triste, muito triste. Bom, prepare o bolso, hein? Aliás, tem manutenção, esse negócio de bandeira vermelha na conta de luz, rapaz, quando aparece isso na conta, arrepia, ó. Até arrepia. Porque quando se fala em pagar a conta, a gente não aguenta mais, né, gente? É tanta conta para pagar, é tanto imposto, é tanto aumento, aumento em tudo, aumento em água, aumento em energia. Em supermercado, então, nem se fala. Triste, né, também para quem trabalha, ganha o salário mínimo, ganha um pouquinho mais que o salário mínimo, o dinheiro não dá no mês, né? De tanta conta. Acompanha a matéria. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a manutenção da bandeira vermelha patamar 1. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Em agosto e setembro, a ANEEL havia acionado a bandeira vermelha patamar 2. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1. De acordo com a ANEEL, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. Tá aí. Então, se atentar aí, né? Poder economizar melhor, né? Ficar menos tempo no chuveiro, ventilador. Apesar que com calor, né? Você dormir com esse calor não dá, né? O ventilador tem que estar ali pelo menos no mínimo ligado. Não tem jeito. Eu falo por mim. Né? Mas algumas coisas aí que você poder economizar na sua casa na questão da energia vai ser bom. Né? Porque tem essa questão da bandeira vermelha, apesar que agora a chuva está voltando aos poucos, logo, logo acredito que normaliza a questão da bandeira tarifária, mas mesmo assim é bom nós se atentarmos aí para não gastar aquilo que a gente não espera. A que pega a conta até assusta, né? Vamos embora? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui agradecendo sempre a você que acompanha o Jornal de Olho na Cidade. Amanhã o Coronel está por aqui, hein? Está por aqui apresentando o programa com aquela credibilidade e com todo o carinho de sempre. Grande abraço a todos e aproveite bem o dia. Tchau, tchau.